distanciamento social, quarentena, álcool em gel, coisas que fogem da nossa realidade. Sim, uma evidência, né? Tipo, oi, estamos aqui, precisamos de ajuda, mas com resposta. E não simplesmente, tipo assim, eles precisam de ajuda e eles que se virem, porque foi isso que aconteceu. É o que falta para a favela, é isso, é dar voz ao favelado. Assim, um dos grandes problemas que a favela enfrenta, eu acho, para lidar com a pandemia e controle do coronavírus, é a falta d'água. Então, no final do dia era isso, era chegar e falar assim, olha só, meu Deus, obrigada por mais um dia, te peço por mais um. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um mundo branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Olá! Sejam bem-vindos ao Da Janela Lateral. Eu sou a Júlia Peixoto, estou aqui com a Thaís Oliveira e o Leonardo Scramin, e hoje daremos continuidade ao ciclo de entrevistas da série O Coronavírus nas Periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a nossa convidada de hoje é a Rayane Ribeiro, nascida e criada na Rocinha. Atualmente é vice-presidente do coletivo A Rocinha Resiste, uma rede mobilizadora formada por pessoas ligadas à comunidade, reunindo saberes múltiplos. Rayane é estudante de enfermagem e também trabalha como babá. Há 25 anos conhece de perto a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Queria que você se apresentasse, por favor, para a gente e contasse qual é a sua participação no coletivo. Eu entrei na Rocinha Resiste muito assim, em consideração à minha mãe, porque chegou a pandemia no mundo e estávamos todos, né, naquela pensão de como seria quando chegasse no Brasil, mais especificamente na Rocinha, porque a nossa realidade é assim, uma realidade totalmente diferente e as precauções dos Ministérios de Saúde já nos preocupavam, né, porque a gente tem déficit de 1 milhão de coisas, de direitos, a gente não tem. E a gente ficou em casa e tal, e minha mãe minha mãe já, assim, ela muito nervosa, com muita coisa, né? E aí a gente em casa, começou o processo de entrega de cesta da Rocinha Resiste em março. E eu ainda estava em casa, o primeiro processo de entrega das cestas. E aí eu perdi uma tia, né? Em maio, eu perdi uma tia e isso, tipo assim, abalou muito a nossa família. Mas, assim, antes disso, a minha mãe falou assim, eu não quero ficar em casa só ficar em casa porque tá me deixando muito mal, o VTV tá me deixando muito mal. E a Michele Lacerda, ela convidou minha mãe para fazer parte dessa entrega. E a minha mãe falou assim, o que vocês acham de ir comigo? Aí eu falei assim, ai mãe, não sei, porque aí a gente já tá na enfermagem, eu não sei como é que tá o clima, tem que usar máscara, álcool em gel, e o pessoal aqui da comunidade não estava muito seguindo as precauções de proteção, porque, assim, ao ver de outras pessoas, é tipo assim, as pessoas não estão ligando, mas quando a gente adentrou, assim, a gente entendeu o porquê das pessoas não estarem seguindo um padrão de proteção. E aí eu falei assim, mas tá, vamos, lá vai ter aí no anúncio, né? Eu ainda era bem distante da Rocinha Resiste, e aí no anúncio, né, tava falando, venha ser um voluntário, temos álcool em gel, máscara e tal, então vamos. E aí chegou lá, eu assim, me apaixonei. Por quê? Porque uma ação que assim, a gente estava em casa apreensiva, com medo da gente, mas a Rocinha Resiste proporcionou a gente conhecer a realidade de outras pessoas dentro da nossa própria comunidade. Isso foi impactante na minha vida, porque assim, eu estava preocupada porque aqui às vezes falta água, ou porque ia acabar o álcool em gel no mercado e eu não ia conseguir comprar, mas existiam pessoas que não tinham encanamento, não tem encanamento, e não tem dinheiro para comprar nem comida. Então, eu entrei fundo na entrega das cestas, eu, minha mãe, minha irmã, e aí depois mobilizamos pai, tio, primo, sobrinho, e aí fiquei, assim, apaixonadíssima nas ações, e depois teve o Rocinha Resiste em parceria com
com o Museu Sankofa, Jornal Fala Roça, que é aqui da Rocinha, eles lançaram um curso que era sobre narrativas da Rocinha no momento de pandemia. E aí eu fiz a inscrição para esse curso, fui selecionada para o curso, né? E a minha narrativa foi criar uma página no Instagram falando sobre a educação na Rocinha em momentos de pandemia. Essa página eu ainda tenho poucas publicações, porque assim, eu fiz ela no momento do curso, e aí depois o curso acabou, não consegui ficar administrando muito bem a página, porque vieram a demanda de faculdade, de trabalho, e da própria Rocinha Resiste, e aí eu dei uma estacionada. Mas foi basicamente isso o meu processo, sabe, de entrada no coletivo. E aí, a partir desse curso, eu fiz o curso, né, super integrada, super engajada, e aí veio o convite de compor, né, a coordenação do coletivo, porque o A Rocinha Resiste, ele começou com um grupo que se inquietava, né? A pessoa se incomodavam com algumas ações externas dentro da comunidade. Então, começou assim. Então, não é um coletivo formal ainda. E aí, nesse processo de formalização, eles me fizeram esse convite. E eu estou aqui, né? Estou iniciando, estou conhecendo um pouco do coletor, engajada já em alguns projetos, mas assim, ainda aprendendo muito, porque é um coletivo muito gigante, de alcance incrível. Eu queria que você explicasse, por favor, o que é o coletivo de fato, a Rocinha Resiste, e qual a importância dele para a Rocinha, principalmente nesse momento de pandemia. Sim. Então, a Rocinha Resiste é um coletivo, né? Nós temos o corpo da coordenação e o nosso trabalho no momento de pandemia, foi fazer mobilizações de redes sociais, boca a boca, para arrecadar doações. Então, o A Rocinha Resiste, ele lida com problemas já existentes na Rocinha e problemas emergentes. E um problema emergente é o Covid-19, foi a pandemia, a quarentena e tudo mais. E é muito importante, existem milhares de projetos na Rocinha que fazem esse mesmo trabalho, mas é importante o coletivo para não deixar morrer, né? Não deixar de existir um corpo que lute pelos direitos da favela, porque a Rocinha Resiste, ele luta pelos direitos de quem mora na favela, né? E assim, iniciamos essa luta por esses direitos em 2018, com a intervenção federal, né, com a reunião, né, de pessoas que tinham interesse de debater temas cotidianos da comunidade. E então, assim, já existia o interesse de fazer algo pela Rocinha. E o A Rocinha Resiste é isso. Nós lutamos pelos direitos dos moradores. Nós possibilitamos que esses moradores tenham acesso a um direito que não é o Estado, assim, não está presente, sabe? Não proporciona. Então, a gente faz essa busca, a gente faz essa correria, sabe? E eu acho que é por isso que é importante, porque, claro, existem outros projetos aqui, sim, mas eu acho que quanto mais existir, melhor, para dar visibilidade para a gente que é morador, sabe? Rayane, a gente queria saber também qual trabalho vocês têm realizado durante a pandemia. Uhum. Então, durante a pandemia, foram as entregas das cestas, né? A gente fez essa mobilização social para conseguir arrecadação, álcool em gel, cestas básicas. Na verdade, a gente fez essa mobilização e a gente deu preferência para arrecadação em dinheiro, né? Disponibilizamos a conta. E por que essa preferência? Porque a gente pensou também na questão da aglomeração. A gente teria que ter braço para ir lá em algum distribuidor, buscar, enfim, e até para manter, né, a segurança dos voluntários ou dos coordenadores, porque as entregas das cestas foram realizadas dessa forma. A gente tinha as cestas, voluntários, e a gente queria chegar aos mais vulneráveis. E quem que tem acesso aos mais vulneráveis? A Clínica da Família, com os ACS que fazem as visitas nas residências. E, assim, o nosso trabalho foi esse, né, de entrega de cestas, máscaras, álcool gel, kit básico de higiene e limpeza, água também, porque água é o principal meio de combate, assim, de amenização
do coronavírus, mas é algo que a gente não tem. Não tem todos os dias. Não cai água da torneira do morador da favela todos os dias. Então, a gente também deu uma importância para isso. E aí, depois das entregas, né? Terminou o período das entregas, porque foram só 3 meses de entregas. E a gente lançou esse curso, né? Fez a parceria com o Museu São Cofa, Jornal Fala Roça, o Instituto Moreira Salles. E criamos esse curso, né? Captamos esses 10 estudantes, eu fui uma deles, 10 alunos, para criarem essas narrativas. E aí tiveram materiais, trabalhos bem legais, né? Que até hoje são tocados pelos alunos. Tem as páginas do Instagram, que uma fala sobre saúde mental, outra fala sobre a mãe preta da favela. Então, assim, foram esses 2 eventos, grandes eventos que a gente realizou no momento de alarme da pandemia, né? E em julho a gente fez uma ação que a gente também entregou máscara, mas foi uma ação mais voltada para o Dia Internacional da Mulher Preta, né? Então, a gente entregou máscara e kit de higiene, com shampoo, absorvente, para as mulheres pretas da favela. Então, foram esses trabalhos. E agora a gente vai entrar e está trabalhando em uma ação voltada totalmente para a educação, porque devido a esse impasse de volta às aulas, não volta às aulas, tem proteção, não tem proteção, a gente, sendo que assim, desde o início da pandemia, a gente está com déficit na educação da favela, porque nossos alunos não têm internet, nossos alunos não têm celular, nossos alunos não têm quem dirá uma casa bem estruturada para estudo. Então, assim, os alunos comiam, só estudavam na escola, e então a gente está trabalhando nesse projeto de arrecadação de tablets, né? A gente pensa, né, em comprar com valor arrecadado 50 tablets com materiais didáticos para as crianças conseguirem ter acesso a esse material e além de brinquedos, cadernos, enfim, material escolar para distribuir para essas crianças. A gente está nesse trabalho agora. Mas, assim, durante a pandemia foi esse o nosso trajeto. E sempre buscando também, né, colaboradores, doadores, para a gente manter esse contato. Porque tem muita gente também que chega para a gente pedindo máscara ainda, sabe? Então, o nosso trabalho tem sido assim. A entrega das cestas, a gente parou, porque foram só 3 semanas, né, a doação que a gente conseguiu, mas a gente continua com essas pequenas ações. Rayane, você poderia contar pra gente como que o coronavírus atingiu a favela mais populosa do Brasil, por favor? Isso é, assim, mais fácil de responder. Toda doença, não vou generalizar, mas eu trago um exemplo da tuberculose, né? A tuberculose foi uma doença que ela matou milhares de pessoas aqui na Rocinha, na época que não se tinha um controle sobre a doença. E eu acho que talvez por isso, e aí vem o coronavírus, uma doença altamente contaminosa, né? E a gente pensa, gente, distanciamento social, as precauções, né? Distanciamento social, quarentena, álcool em gel, coisas que fogem da nossa realidade. Como que eu vou ter um distanciamento social do meu vizinho que divide parede comigo, sabe? Como eu vou lavar a mão constantemente se não cai água na minha torneira? Como eu vou usar máscara? E antes de estabilizarem, né, de liberarem o uso da máscara de pano, ainda era aquela máscara cirúrgica. Então, onde eu vou comprar a máscara cirúrgica? O posto não poderia distribuir todas as máscaras cirúrgicas porque tem os profissionais de saúde. Então, assim, o coronavírus atingir não só a Rocinha, mas todas as favelas do Rio de Janeiro, foi mais fácil. Os índices de morte eram da favela, entendeu? Os índices de morte, morria gente no Leblon, morria, mas morria muito mais gente na Rocinha em casa sem acesso à saúde, entende? Então é muito fácil esse tipo de doença com contaminação rápida e fácil atingir o morador. A gente sempre vai ser a linha de frente das coisas ruins, sabe? Então, assim, se tem uma doença com um índice de morte altíssimo, a gente já fica, meu Deus,
que vai ser de mim? Porque foi isso que o coronavírus proporcionou na gente, entendeu? Assim, a minha mãe, quando ela ficou muito nervosa com a doença ainda estava lá na China. E ela estava assim, Rayane, como que a gente vai sair dessa? Como a gente vai sobreviver a isso? Tá matando milhões na China, que aí a gente daqui já imagina um país super, né, estruturado, bem desenvolvido, anos-luz do Brasil, né, talvez, mas se tá assim lá, imagina chegando aqui no Brasil, que a gente sabe que a gente é esquecido. A gente é esquecido pelo Estado, entendeu? Então, é fácil, sabe? É fácil esse tipo de pandemia se instaurar muito rápido numa comunidade, numa favela, porque não existe direitos básicos do cidadão na favela, não existe isso. Não existe acesso ao direito não existe o ir e vir, sem contar que algumas favelas ainda estavam lidando, no período de pandemia, com as intervenções federais. Aí você pensa, né? Aí como essa pessoa que está em casa tem paz? Como essa pessoa vai pensar em lavar a mão? Como essa pessoa vai se manter em casa? Não tem como, a gente não consegue manter as pessoas da Rocinha em casa. Não conseguimos manter toda a Rocinha de quarentena. Não existiu isso. E isso, assim, o coronavírus só não teve dificuldade de entrar na favela por isso. Porque não existe respeitar uma lei se o que eu preciso trabalhar para viver, né? Tem muitas pessoas aqui na Rocinha que trabalham no próprio comércio da Rocinha, que a Rocinha é gigante, tem comércio pra caramba. O próprio comércio da Rocinha se sustenta pela própria Rocinha, pelos próprios moradores. E aí tá bom, fica dependente de um auxílio do governo. E tá, minha pessoa, e aí? Não existe, sabe? É uma coisa muito... Assim, as pessoas falam assim, não, mas tem explicação. Gente, a explicação é essa. A gente não tem estrutura básica. E a gente precisa viver, né? Porque o nome do coletivo, a Rocinha resiste. A gente resiste todos os dias. Só que não tem como resistir uma mãe. Você pensa numa mãe com filho para sustentar. Como ela vai ficar de quarentena? Como ela vai resistir à quarentena com 4 crianças? E eu vi tudo isso de perto. Eu vi pessoas falando assim para mim, eu fiquei aqui só esperando a sexta chegar, mas eu já, infelizmente, aí a gente falando, fica em casa, que não sei o quê. Gente, não tem como eu ficar em casa, não. Porque não sei o que, se eu ficar em casa, eu morro de fome. Se eu ficar em casa, o meu filho morre de fome. Então, assim, só não é fácil chegar na favela o saneamento básico, né? A moradia bem estruturada. Isso não é fácil de chegar na favela. Agora, doença altamente contaminosa, violência. Violência não, porque a favela não é violenta. Eu digo quando tem, né, os grandes eventos. Mas, assim, essas coisas são super... Entram aqui de boa, mas estrutura para a gente viver não entra, sabe? Rayane, a gente queria saber qual é a atual situação da favela, como os moradores da Rocinha estão passando por esse período e quais estão sendo as maiores dificuldades que vocês vêm enfrentando. Assim, um dos grandes problemas que a favela enfrenta, eu acho, para lidar com a pandemia e controle do coronavírus, é a falta d'água. Existem milhares de problemas, eu sei, mas assim, eu estou pensando mesmo no momento de pandemia. A falta d'água, sabe? A disponibilização de materiais, pessoas que estão sem emprego, sabe? Que não têm acesso, que estão sem comida, estão pessoas que morrem de fome. E a gente acha que a fome ainda não mata no nosso país está super... Não, existem pessoas que morrem de fome dentro da favela, existem pessoas que não têm acesso à água dentro da favela, tem pessoas que não sabem, não tem sabão porque não tem dinheiro, né? Então, eu acho que o principal problema é esse, sabe? Assim, eu falo da água e tudo mais, mas eu acredito que é um grupo, sabe, de coisas que acometem isso. Tipo assim, a falta d'água, mas aí tem a falta d'água, tem eu não ter uma casa direita, tem a minha casa que é de um cômodo e eu moro com milhares de pessoas, sabe? Isso me faz não ficar em casa.
entendeu? São milhares de coisas, mas eu acho que, assim, visando o coronavírus, a falta d'água e a falta da visão dos governantes externos para dentro da favela é o principal problema. Também a falta de política pública para dentro da favela, porque não existe política pública para dentro da favela. Eu acho que, no geralzão, é isso, sabe? Não existe política pública para favela, não existe. Eu acho que o que falta para resolver os problemas internos daqui da Rocinha, Cidade de Deus, Pavão, tudo, são terem pessoas que nos representem nesses locais de governo, de governança, sabe? Porque se tiver uma pessoa nos representando, essas pessoas sabem o que a gente precisa, entendeu? Essas pessoas sabem o que a gente precisa. Assim, a gente teve em um tempo uma mobilização gigante da prefeitura que pintou toda a fachada da Rocinha lá na parte baixa. É de pintura de casa que eu preciso. Não é isso, entende? Então, assim, as pessoas pensam políticas para a favela, mas não são da favela, entendeu? Sendo que a gente também não tem espaço de chegar nesses locais, então, assim, fica complicado. O que falta é isso, mas a gente não tem meios para isso. Então, eu acho que esse é o principal problema, assim, que assombra todas as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do mundo inteiro. É sermos representados por quem veio de lá. Ou para quem se mantém lá, sabe? Enquanto isso não existir, a gente vai ter pandemia de coronavírus, futuras pandemias, e vamos sempre ser o foco do problema, sabe? Não o foco, mas, tipo assim, um local bem alarmante para qualquer problema. Rayane, de que forma os moradores que foram infectados se cuidaram nesse momento de pandemia? Então, a gente se cuidou, eu acredito que cada um se cuidou como pôde, sabe? Porque ao que estava ao alcance. Porque, assim, a minha tia, ela faleceu, ela era uma mulher muito importante da minha família, uma das mulheres super importantes da minha família. Eu sou da religião do Candomblé, que eu era da Umbanda, né? Eu gostava de seguir a Umbanda, mas agora eu estou me iniciando no Candomblé. Essa minha tia, ela era uma mãe de santo, e assim, eu acredito que a gente, né, por ser dessa religião, a gente tem que se firmar, se segurar. Uma casa de santo que se fecha é muito ruim, uma mãe de santo que falece é muito ruim. E assim, além de minha tia, ela era mãe de santo. E aí, assim, a gente não sabe, claro que não fez um exame para saber se ela morreu de Covid, mas espera lá. Eu sou estudante de enfermagem, todo mundo ali tinha noção, né, da minha família em volta, de quais eram os sintomas do Covid-19. Ela estava com sintomas do Covid-19 e, assim, o que a gente fazia quando a gente descobriu que ela estava com esses sintomas foi ajudar, sabe? Fazer um chá caseiro, sabe? E eu tava espalhando isso para todo mundo, porque até nas famílias, não sei, assim, eu não cheguei a perguntar a uma pessoa, talvez eu tenha pecado nesse sentido, de não ter me, né, estruturado mais em alguém para falar sobre essas dicas. Mas, assim, quando eu fazia a entrega das cestas, a gente perguntava, porque a gente não levava só a cesta, foi ali, acabou. Não, a gente conversava com as famílias, porque as cestas estavam com a gente, então a gente queria entender mais como essa família estava se cuidando. E a gente falava, olha, tô com uma tosse assim, assim, assado, tô assim, assim. Ai, olha, faz um suco de limão com gengibre, com laranja, tonifica aí seu sistema imunológico, mesmo sem saber se isso funciona para o coronavírus, mas era um meio da gente se manter, da gente resistir a essa doença, sabe? Tomar água, comer bastante fruta, legume, para quem podia, porque também tem isso, né? Tem gente que não podia. E, assim, quando aconteceu isso com a minha tia, né, foi o que a gente pôde fazer.
e que a gente também estava receoso de levar ela para o médico. Ela não queria ir para o médico, e eu até entendia por que ela não queria ir para o médico. Todas as pessoas que estavam indo para o médico, ou voltavam contaminadas ou não voltavam, né? Essa era a realidade. E aí, o que a gente fazia? Se cuidava dentro de casa. Minha mãe descia, comprava fruta para fazer um suco, entendeu? Ah, não pode... Ganhava álcool em gel, e aí usava álcool em gel quando dava, dividia o álcool em gel. Lá na casa da minha mãe era assim. Ela comprava... Ainda mais quando limitaram a quantidade de álcool em gel, ela comprava e ficava dividindo. Ó, usa só para quando for fazer tal coisa, entendeu? A gente foi se segurando nisso e todos os dias pedindo muito para Deus, né? Porque, assim, o único que nos garantiu alguma coisa foi Deus, né? Então, no final do dia era isso, era chegar e falar assim, olha só, meu Deus, obrigada por mais um dia, te peço por mais um. Entendeu? Algumas pessoas na favela conseguiram sim manter os cuidados, sabe, para não se contaminar. Conseguiram, mas outras não. Tem pessoas que até hoje não mantêm cuidado nenhum. Entendeu? Não usa máscara, gel não existe, álcool gel não existe, entendeu? Vida normal, vida que segue, não foram contaminadas, graças a Deus, mas seguiram assim. Rayane, você acredita que a pandemia evidenciou ainda mais a desigualdade social na periferia? Assim, com certeza. Com certeza. Porque... Mas eu fico meio incomodada porque, assim, evidenciou, mas e aí? Sabe? Quando morre alguém, ou quando tem um tiroteio e alguém morre de bala perdida, nas redes sociais a gente tem um morador que grava, tem um morador... A pandemia evidenciou isso mais forte, deixou isso mais forte, sim, mas eu gostaria, assim, que desse momento surgisse, sim, uma evidência, né? Tipo, oi, estamos aqui, precisamos de ajuda, mas com resposta. E não simplesmente, tipo assim, eles precisam de ajuda e eles que se virem, porque foi isso que aconteceu. A gente se virou. Se a Rocinha resiste, se não existisse as outras instituições da Rocinha e das comunidades, ou a Rocinha resiste para lutar pelos nossos direitos, a gente não ia ter nem cesta básica, não ia ter álcool em gel, a gente não ia ter nada, a gente simplesmente ia morrer. Entendeu? Então, assim, evidenciou muito, muito mesmo, questão assim, como eu vou me preocupar com... Teve uma moça que virou para mim e falou assim, moça, passa... Realmente, a casa dela era em cima de um balão. Ela, minha filha, Covid passa longe aqui. E assim, foi triste, eu ri, mas eu ri de nervoso, porque é isso. Como que eu vou me preocupar com o Covid? Tem um valão enorme na minha casa, embaixo da minha casa, que eu moro há tantos anos. Então, para ela, o Covid não era nada. Era um resfriadinho, né? Era um resfriadinho que foi titulado. Para ela foi isso, mas para ela foi isso devido à realidade que ela tem, entendeu? Então, assim, tornou, sim, muito evidente os problemas, mas eu gostaria que essa evidência surtisse algum efeito, sabe? E não foi o que rolou. Por ser um ponto turístico, como os moradores da Rocinha lidaram com o fluxo de turistas na região nesse momento? Houve uma queda significativa do número desses visitantes dentro da favela? O turismo rola mesmo entre becos e vielas, né? Toda semana a gente vê pessoa de fora descendo beco, tirando foto, mas isso parou mesmo durante a pandemia. E também foi um dos impactos para os pequenos empreendedores, né? Para os artigos que trabalham com artesanato aqui dentro da Rocinha, porque ainda que nos becos e vielas tem pessoas que pintam quadros para revender para esses pessoal de fora, tem pessoas que fazem pulseiras artesanais, brinco, cordão, enfim. E, claro, com certeza, isso impactou muito na economia dessas pessoas. Foram pessoas que tiveram que se submeter ao auxílio, né? E aí eu nem sei se conseguiram. Então, assim, e não foi impactante só a questão do turismo, não. Todo o comércio da Rocinha, né? Que teve que fechar. É isso, a Rocinha se autossustenta. E aí você tem que fechar o seu comércio, né?
Então, foi bem complicado. Rayane, a gente bateu bastante na tecla e não tem uma política pública efetiva para as periferias, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Nenhum. E além disso, as autoridades ainda tinham um discurso negacionista da doença, que você falou que foi um dos grandes problemas que você enfrentou. Então, você acha que, aliado isso, não ter uma política pública, mas esse discurso negacionista acabou ainda atrapalhando ainda mais o trabalho de vocês e atrapalhando ainda mais a prevenção nas periferias? Com certeza, porque assim, a gente pareceu, assim, a gente que eu digo, já estou me colocando no coletivo desde o início. No início, nas entregas das cestas, assim, o pessoal achava estranho, sabe? Todo mundo, um monte de voluntário com máscara, luva, e o pessoal achando, nossa, mas que exagero. Aí a gente distribuía a máscara, a gente ouviu gente falando assim, não pega não tá contaminada, porque também surgiu esse rebuliço todo. E então teve gente que teve gente que bateu a porta na nossa cara para não receber a cesta básica. Então, assim, eu falei assim, cara, é muito difícil quando você tem influência e você governa um país ou uma região desse país e você vem com um discurso negativo. Porque, assim, a pessoa não entende que ela está influenciando a outra, ela acha que ela está expondo um pensamento próprio. Não, mas ela é uma pessoa influenciadora, entendeu? E, assim, o pobre da favela, ele não tem uma casa super estruturada, às vezes ele não tem uma televisão em casa, mas o barzinho tem televisão, entendeu? O vizinho tem televisão, então de qualquer forma ele vai ter acesso às notícias, e a televisão sempre passa o quê? Aquele noticiário, ainda mais em tempo de pandemia, noticiário, depoimento, então as pessoas vai ser o único meio, e uma coisa, por que eu falei de educação no curso? Porque é o único meio de comunicação, né, de contato com informação que o pobre tem, é com a TV. Não é todo mundo que tem telefone, gente. Não é todo mundo que consegue abrir um Google da vida e pesquisar mais sobre a doença. Vamos lá, o que você sabe sobre o coronavírus? O coronavírus mata, entendeu? Ou então o coronavírus é só um resfriadinho. Ou então o coronavírus não é nada. E a gente ouviu muito disso. Então fica difícil quando a gente tem um único meio, um único portal de informação e esse portal só deposita coisa errada nas pessoas. Aí chega a gente, o coletivo Você Resiste ou qualquer outra instituição querendo ajudar, aí graças a Deus a gente conseguiu alcançar todas as famílias que a gente mapeou, né, com a ajuda do CRAS, da Clínica da Família. Mas talvez outras pessoas não. Ou então receberam esse tipo de resposta, não quero a máscara, não quero. Aí você pensa, caraca, com quantas pessoas que esse cara mora? Perto de quem que esse cara mora? Ele não querendo a máscara, ele não entende que ele vai contaminar milhões em volta? Você entendeu? Aqui ao meu entorno, ao meu redor, tem meus vizinhos. E assim, depois que surgiu o primeiro caso, surgiu milhares ao meu redor. Que assim, é coisa de semanas, dias. Morreu um hoje, depois morre mais 3. E as pessoas não têm essa noção. Então, assim, dificulta muito qualquer trabalho. Assim, a informação errada, ela dificulta, ainda mais a informação errada dentro da favela, que a gente é populoso, a gente tem gente, a informação, corre, né? Então, é difícil, dificulta. A gente, assim, uma luta que deveria durar, assim, pouco tempo, acaba se perdurando, sabe? Engatinhando, porque a gente também trabalha com promoção de saúde, né? A gente trabalha com promoção de saúde. Como fazer promoção de saúde para uma pessoa que não está querendo te ouvir? Ou simplesmente não aceita o que você quer falar? É complicado. Rayane, para finalizar, em sua opinião, quais lições as autoridades brasileiras deveriam tirar dessa pandemia? Quais lições? Eu acho que eu vou falar como futura profissional de enfermagem, né? Que já estou no processo final. Eu acho que a lição, se é que um dia o governo, nosso país, os caras que estão lá nos representando, se é que um dia eles vão entender alguma lição de qualquer dificuldade que a gente enfrenta, mas eu acho que essa pandemia nos serviu para defender o que a gente tem de valor, que é a saúde pública, que é o SUS.
que é a atenção primária, que é a promoção de saúde. A promoção de saúde. Gente, o SUS, ele é lindo, maravilhoso. Por que que não funciona? Talvez se o nosso material de promoção de saúde fosse tão firme e tão bom, talvez a gente não iria ter a quantidade de gente na rua como a gente viu, que as pessoas iam ter essa consciência, entendeu? Talvez se o atendimento no posto de saúde fosse eficaz, e não digo por conta dos profissionais, mas sim por conta das estruturas que os profissionais não têm, talvez se isso tivesse uma atenção legal, talvez a gente não tivesse a quantidade de mortes que a gente teve, entendeu? Porque também junto a isso a gente teve, assim, a pandemia se instaurou e ainda rolava um processo de demissão na clínica da família surreal. E aí, uma das coisas que mais me preocupou foi isso. Eu falei assim, gente, tá vindo, a pandemia tá vindo e tá chegando. E a gente tá demitindo. Uma coisa que deveria estar ali enraizada tá sofrendo alteração, sabe? Então, assim, por quê? Por que a gente não tem um plano de ação? Por que eles não têm um plano de ação imediata? Por que não dá importância à saúde pública no país? Porque a falta de importância da saúde pública foi o que fez o coronavírus ter o impacto que teve no Brasil. Porque, assim, gente, não me leve a mal, eu sou carioca, eu gosto de festa, mas a gente teve um grande evento que foi um carnaval. O carnaval rolou no Rio de Janeiro tranquilo, entendeu? Porque ali naquele momento ninguém estava preocupado em saúde. E eu acho que deve-se haver uma preocupação com saúde, sim. Ainda mais dentro da favela, onde não se tem saúde de qualidade. Entendeu? Então, se é que um dia eles vão aprender uma lição sobre a pandemia, é valorizar a saúde pública, investir na saúde pública e valorizar o respeito, porque eu acho que o que faltou muito foi a falta de respeito. Que eu acho que a falta de respeito de pessoa para pessoa e de governadores para a gente, e para a comunidade, e para todo mundo, sabe? Não se há um respeito contra os moradores de favela. Não se há. Se houvesse, a gente teria uma atenção maior, e não existe, entendeu? A partir do momento... É a mesma coisa agora essa ação que a gente está pensando para outubro. Está se havendo uma metodologia pensada para quem frequenta a escola pública? Não está rolando, entendeu? Os caras estão colocando tudo no papel bonitinho, que tem que ter, que tem que não sei o quê. Mas, gente, a gente não tinha... Algumas escolas estavam tendo cortes de refeições diárias de alunos devido à falta de verba. Então, como que essas escolas agora vão ter álcool em gel para todo mundo? Sabe? Isso, para mim, não é respeitar o cidadão, sabe? Não é ter o cidadão da favela. Eu vou enfatizar isso, porque as escolas privadas, as universidades privadas têm essa estrutura, entendeu? Tem essa estrutura. Agora a gente não tem. Então faltou isso, faltou valorizar a saúde, valorizar o programa que a gente tem, que é o SUS, valorizar o respeito de um pelo outro, entendeu? Faltou tudo isso num conjunto só. Rayane, a gente queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Foi um prazer imenso te receber, falar com você e ouvir tanta coisa importante. Obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, né? Porque, assim, ainda que muito jovem, né, na coordenação do coletivo, eu trago a minha experiência mesmo como moradora, sabe? Eu acho que isso é importante. A gente o que falta para a favela é isso, é dar voz ao favelado, entendeu? É dar voz ao favelado. E, assim, agradeço essa oportunidade de estar nos dando voz, sabe? Eu estou aqui representando o A Rocinha Resiste, mas eu estou representando a Rocinha, eu estou representando a Cidade de Deus. E por que eu falo de favela? Porque favela são todas as favelas do Brasil. Então, eu que agradeço vocês por isso, né? E eu acho que é esse tipo de importância que muitos devem valorizar, sabe? Vamos dar voz a quem não tem voz. É essa a importância que eu almejo e que eu admiro também. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, é uma honra. Obrigada. Você tirou as palavras que eu ia falar.
Oi? Você tirou o que eu ia falar para você. É uma honra mesmo ter aqui hoje. Não. Então é mútuo a sensação. Porque assim, quem entende, né? Quem tá na mesma vibe que a gente, é isso, sabe? É tirar as palavras um da boca do outro, porque estamos todos num propósito só, sabe? E são milhares de gente de vários estados do Brasil que estão nesse mesmo propósito e só não são vistos porque não tem espaço, não tem voz. Então, assim, se surge uma brecha para a gente conversar, para a gente debater, para a gente levantar questões, ótimo, vamos ingressar nisso e vamos fazer acontecer. Aqui, um dia, assim, a gente está começando a ser representado no parlamento, né, por pessoas da favela, tem pessoas de vários estados que já são super engajadas em questão políticas nisso, mas a gente ainda é pouco. Então, a gente tem que se fortalecer, crescer e chegar lá no momento que a gente vai fazer parte daquilo, entendeu? E é isso. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sino.